Bom dia, sejam todos bem-vindos para mais uma manhã de quinta-feira. E hoje a gente vai falar sobre um tema que é muito importante a gente trazer para a nossa reflexão cotidiana, constantemente, para que a gente tenha condições de desenvolver um processo de existência no mundo mais significativo, com maior sentido, com maior propósito e com maior consciência. Então sejam bem-vindos para essa manhã de quinta-feira para a gente falar sobre a espiritualidade na visão quântica, para que a gente possa tentar explorar um pouquinho o sentido da vida, né? Que é algo que em algum momento da vida todo mundo para e se pergunta qual o verdadeiro sentido desta existência, o que realmente eu vim fazer aqui. E a gente corre atrás de um monte de profissional, de um monte de técnica, para a gente tentar encontrar qual é o nosso propósito de vida, achando que alguém vai trazer esse propósito de vida escrito num papel assim, você veio para esse mundo para fazer isso assim, assim, assado, né? A gente tem essa expectativa, a gente tem essa esperança de que a gente vai receber essa resposta através de diversas técnicas existentes. Mas verdadeiramente, essa resposta está dentro de cada um de nós e só a gente pode encontrar, ninguém vai mostrar para a gente, só a gente pode encontrar esse caminho. E é um pouquinho a respeito disso que a gente vai tratar hoje, só que com uma visão um pouco mais ampla, né? Então, assim, a gente vê que atualmente muito se fala sobre espiritualidade, né? A gente está num período da nossa existência da humanidade como um todo, em que a gente tem liberdade, uma certa liberdade, para falar um pouco mais a respeito disso, para poder estudar um pouco mais a respeito disso, sem parar numa fogueira, por exemplo, sem ser afogado num rio, sem ser enforcado, sem ter a cabeça decepada, né? Então, a gente sabe que houveram aí momentos da nossa história em que o simples fato de você pensar sobre isso já era um risco para a sua vida, né? E hoje a gente tem a liberdade de poder falar a respeito disso com um pouco mais de liberdade, com um pouco mais de conforto, obviamente não sem ataques, não sem resistências, porém a nossa vida de uma maneira direta não é colocada em risco, né? Mas a gente sabe que ainda existe muito preconceito, ainda existe muita resistência, enfim, a humanidade ainda precisa crescer e se expandir muito enquanto humanidade. A gente ainda está engatinhando no nosso processo evolutivo e faz parte a gente passar por esses momentos de transformação, por esses momentos em que a gente sai de um processo de tentar desconstruir um paradigma antigo para construir um paradigma novo, e isso não é sem custo, isso sempre tem um preço, isso sempre traz aí algum desconforto, né? E atualmente, o que a gente tem para a gente poder falar a respeito de espiritualidade de uma maneira mais livre, de uma maneira sem dogmas? A gente tem a física quântica. Por isso que a gente trouxe esse tema aqui junto com as lives da TQA. Ontem a gente fez uma live com a Lurdinha falando sobre as relações humanas, as relações sociais, em relação ao processo de promoção de saúde mental, de saúde emocional e de saúde de termo geral. E vocês, quem assistiu a live, né, viu perfeitamente que ela entrou muito nessa questão de espiritualidade. Quem não assistiu, volta aí no feed e assiste, porque ela deu uma verdadeira aula aqui ontem. Vale a pena sentar com o caderninho, a caneta e ir anotando os pontos importantes que fazem sentido para você, que ressoam com você nesse momento, para vocês trazerem essa possibilidade de reflexão. E por que ela trouxe esse tema quando a gente estava falando sobre algo que aparentemente não tem relação? Porque quando a gente fala sobre espiritualidade, a gente fala sobre nós, a gente fala sobre o universo, a gente fala sobre tudo. E a física quântica é um caminho atual para a gente falar a respeito disso. Então, antes de começar, deixa eu ver quem que já está aqui com a gente, que eu gosto sempre de dar um bom dia. Ó, Luau, Alquimia e Luz, Ali Cavalcante, doutora Bruna, Renata, Jaires, Fabiana, Rafael, Giroto, Márcia, Gleice,
Scalon, Mascleide, Lúcia Regina, Catiúce, Elke, Morgana querida, Mário Jorge, Carmen, Dani querida, Fran, Maurício, Camila, Cleusa, Lúcia Helena, Arte da Lili, Denise, Eduardo, Nívia, pulou aqui, gente, Michele. Bom dia a todos vocês que estão aqui, bom dia quem chegar posteriormente, bom dia quem assistir posteriormente, né? A gente sempre deixa as lives gravadas para que vocês possam assistir em momentos posteriores, quando não conseguem assistir ao vivo, e também reassistir quantas vezes vocês quiserem, né? É só buscar aí no feed, nos canais que vocês encontram todas as lives para vocês poderem trazer um pouco de reflexão para a vida de vocês. Porque o propósito desse momento é isso, é a gente poder trazer conhecimento, um pouquinho do que a gente desenvolve para que vocês tenham recursos para fazer mudanças positivas na vida de vocês. Só um minuto que eu acho que eu vou espirrar. Ai, enfim, não foi. Aqui a gente saiu de 8 para 80, assim, em poucas horas. Ontem eu estava fazendo a live aqui com a Lourdinha, morrendo de calor, com o ventilador ligado, bacia de gelo para tentar refrescar, dormi com o ar-condicionado ligado, de short, camiseta, acordei no meio da noite desligando o ar-condicionado e pegando edredom. Hoje já está uma diferença, assim, de 20 graus de ontem para hoje, então o corpo reage, né? Mas vamos lá, o espirro não veio, mas eu tô aqui, vamos continuar. Então, nosso tema de hoje é esse, a espiritualidade dentro da visão quântica, explorando o sentido da vida. Quando a gente fala sobre visão quântica, vocês precisam entender que a gente está falando sobre... a gente está falando a partir de um paradigma de olhar para o mundo a partir do conhecimento que a quântica traz. E que mesmo dentro do ambiente da quântica, principalmente dentro da academia formal, há muita resistência em relação a isso. Vocês vão procurar aí no YouTube ou em outros canais. Se você jogar lá espiritualidade quântica, vai ter um monte de gente falando sobre a relação da espiritualidade com a quântica e mais um monte de gente falando que uma coisa não tem nada a ver com a outra, que não deve ser misturada, que a física quântica é para ficar na academia e espiritualidade é essa coisa aí do pessoal bicho grilo que gosta de conversar com ET, né? Coisas desse tipo. Então, assim, existe ainda muita resistência. A gente não vai mais para a fogueira, mas ainda existe muita resistência. Até os próprios físicos quânticos, né, que são formados na academia e que se dispuseram a tratar desse assunto, a fazer esse link, essa conexão de trazer a física quântica para a nossa existência cotidiana, para o senso comum, para que a gente consiga ter um outro paradigma para nos relacionar com a vida, eles são muito perseguidos dentro da academia, por seus colegas, então é realmente um assunto delicado, né? Dependendo de onde você for. Então, não se espantem se vocês começarem a conversar sobre isso com seus colegas, com seus parentes, com as pessoas próximas ou até mesmo nas redes sociais e receberem ataques, receberem mensagens falando que você está falando besteira, que não é nada disso, ou até coisas piores, né? Porque a gente recebe mesmo. Mas quando a gente tem o entendimento, quando a gente traz a possibilidade de ter uma nova reflexão sobre um novo paradigma, de entender que cada um oferece aquilo que pode, aquilo que tem dentro de si, a gente releva, isso faz parte dele, pertence a ele, não pertence a mim, não tem nada a ver comigo, né? E segue a vida, cada um dentro daquilo que faz sentido para você. Então vamos lá, primeiro vamos tentar trazer não essa diferenciação, mas essa conceituação do que é quântica e o que é espiritualidade, né? A gente estuda na escola a questão da física e a gente estuda a física clássica. A física clássica, ela tem qual função? A função da física clássica é explicar os fenômenos.
né? Os fenômenos do mundo material, do mundo acessível. E dentro desse paradigma da física clássica, a gente tem que tudo é matéria, né? A gente tem uma vida material. E isso já vem aí na nossa história enquanto humanidade há muito, muito tempo, né? A gente vive um paradigma cartesianismo, de penso, logo existo, de que tudo se baseia num plano cartesiano, de eixos, né? E você coloca tudo ali dentro. Então, tudo é materialidade. E a física clássica traz isso de maneira muito intensa, muito forte. Como se a existência de tudo que está nos cercando, inclusive nós mesmos, fosse algo dado, fosse algo em si mesmo, né? Algo que já existe, é assim, e eu estou aqui só para tentar explicar qual é esse fenômeno de existência, qual é esse fenômeno que acontece para que isso seja dessa forma. Então, a física clássica é a física do materialismo, que explica os fenômenos. Quando a gente fala sobre física quântica, a gente não está falando sobre materialidade, a gente está falando sobre sutilidades, a gente está falando a nível subatômico, a gente está falando de física de partículas, das menores partículas possíveis, onde a gente percebe que a soma das menores partes representa um todo que, se você reduzir, não vai ser a mesma coisa, né? Então é uma física de possibilidades, é uma física de relações, né? A física quântica, ela vem para explicar não o fenômeno em si, porque o fenômeno em si ele não existe. O que existe é a relação de uma consciência com outra consciência, que a partir dessa relação um fenômeno é criado. Então, dentro da física quântica, há um entendimento de que o universo e todas as coisas que existem, elas não existem por si só. Elas existem a partir do momento em que uma consciência estabelece relação com outra consciência, que é aquilo que é materializado, né? Ou seja, isso daqui. Se eu mostro isso daqui para vocês, vocês estabelecem uma relação com esse objeto, né? Estabelecem uma consciência em relação a esse objeto e vocês determinam qual é o significado deste objeto para vocês. O significado que vocês trazem desse objeto para vocês pode ser completamente distinto do significado que eu trago deste objeto para mim. Vocês podem falar, isso daí é um, sei lá, palito de cabelo. Outra pessoa pode falar, não, isso daí sei lá, um enfeite de alguma coisa. E para mim isso daqui é, sabe o quê? Um apontador de radiestesia. São três coisas completamente diferentes para o mesmo objeto. De um objeto nós tiramos três fenômenos completamente diferentes. Porque ele não é em si. Ele passa a existir no momento que se estabelece uma relação de uma consciência com esta consciência que é este objeto. Porque isso daqui, na verdade, que a gente vê como objeto material, é uma onda de informação que se materializa no processo de colapso de função de onda quando um observador estabelece uma relação de consciência para consciência com todos os elétrons que compõem este objeto, criando assim suas moléculas, criando assim essa massa que nós chamamos de materialidade. Então, dentro da física quântica, não importa o fenômeno em si, porque ele não é dado. O que importa são as relações estabelecidas, tá? Então, a física quântica vem para definir a forma como nós nos relacionamos com o mundo, com as coisas que existem e como essas coisas passam a existir a partir dessa relação de consciência para consciência. Todos os princípios da mecânica quântica, eles se direcionam nesse sentido. E espiritualidade, quando a gente fala sobre espiritualidade, o que vem na mente de vocês? O que vocês pensam a respeito de espiritualidade? Podem colocar aí no comentário para mim. O que é espiritualidade para vocês?
porque esse tema é um tema assim que a gente fala sobre espiritualidade, traz aquela ideia assim muito ampla, né? De a gente às vezes não sabe realmente do que está falando. A gente sabe que diz respeito a alguma coisa ali que eu estou tentando acessar, mas que verdadeiramente, se eu tiver que definir, talvez eu não consiga. Coloquem aí para mim nos comentários o que vocês pensam que é espiritualidade. O que vem na mente de vocês quando se fala o termo espiritualidade? Vou tomar uma água enquanto vocês escrevem. Ó, já tem algumas respostas aqui. Ó, a Arte da Lila escreveu: espiritualidade é Deus. Mas Cleide, integralidade entre o ser e o estar. Renata, conexão. Dani, evolução. Ó, respostas muito boas. Eu sei que deve ter um monte de gente escrevendo ainda e colocando aí, ó. Conexão com você e com o todo. É uma consciência de tudo que é. Expansão de consciência. Vida em uma outra dimensão. Gente, verdadeiramente não existe resposta certa ou resposta errada, tá? Mas assim, quando a gente fala sobre espiritualidade, dentro desse recorte que eu tô trazendo aqui para vocês, a espiritualidade é uma busca de conexão com algo maior. Esse algo maior pode ser Deus, esse algo maior pode ser o conhecimento científico, esse algo maior pode ser, sei lá, um urso com uma cauda de leão e a cabeça de uma serpente. Essa conexão com algo maior pode ser uma conexão consigo, pode ser uma conexão com a sua própria essência. Essa conexão com algo maior é você olhar para algo que está além do plano material e que possa trazer algum sentido para a sua vida. E aí, essa questão da espiritualidade, essa busca pela conexão com algo maior, ela é atravessada pelas culturas, né? Por exemplo, numa cultura ocidental pautada numa história aí de formação cristã, que é a que a gente vivencia e pela qual a gente está atravessado, querendo ou não, o que a gente vivencia como busca de algo maior? A gente vivencia como busca de algo maior uma conexão com Deus. E qual é a representação de Deus que a gente tem? Um Deus único, Pai de todos, que trouxe seu Filho para a Terra, que é Jesus Cristo, e que ele veio para lavar os pecados do mundo, né? Como as religiões cristãs entendem. Outros tipos de religião vão entender de outra forma, mas ainda tem ali um ser supremo que rege todo o resto. Então ainda é uma construção pautada aí por um pensamento cristão, que apesar de muitas delas, né, serem religiões anteriores ao cristianismo, os romanos eram muito espertos, né? Não é à toa que eles criaram assim um império gigantesco que quase dominou o mundo inteiro. Eles foram buscando elementos dessas culturas, dessas religiões, de cada povo que eles conquistaram, para colocar tudo dentro de um mesmo saco e entregar. Olha, a partir de hoje você tem que seguir essa religião aqui. Mas, para você ficar um pouquinho mais feliz, dentro dessa religião tem alguns elementos da sua cultura. Então você pode aí fazer um meio termo, né, que não é nem só a sua, nem só a minha, a gente consegue transformar. E assim o cristianismo foi sendo construído. Muitos dos ritos cristãos que a gente tem atualmente, eles vêm de religiões pagãs, por exemplo, né? É só você estudar história religiosa que você vai entender a respeito disso. Mas é claro que isso não é ensinado nos templos, né? Então, precisa realmente sair desse paradigma para poder ampliar a possibilidade de entendimento. E não tem problema nenhum você seguir uma religião ou outra para tentar buscar essa conexão com algo superior. Cada um tem o caminho que faz sentido para você. O que é importante é essa conexão.
É você estar num processo de busca dessa conexão com algo superior. E esse algo superior, quando a gente fala sobre algo superior, na nossa visão cristã, a gente sempre pensa em Deus, mas não necessariamente. Uma pessoa não precisa crer em Deus para viver uma espiritualidade. Se ela crer, por exemplo, que a ciência é algo superior que vai dar sentido para a vida dela, é isso que é a espiritualidade dela. É essa que vai ser a conexão dela com algo superior. Entende? É difícil para a gente conceber espiritualidade separado de religião e separado desse conceito, né, de Deus, de um ser superior que cria tudo que existe. Mas é possível, né? É possível não só para pessoas que estão numa cultura ocidental como a nossa, atravessada por essa cultura cristã, como é possível para outros povos que nunca tiveram contato sequer com o conhecimento de uma cultura cristã. Então, quando a gente fala sobre Deus, a gente tem uma ideia formada que é atravessado pela nossa cultura. Mas se a gente consegue ampliar essa ideia e trazer apenas Deus como um conceito desse algo maior com o qual nós precisamos estabelecer, com o qual nós desejamos estabelecer uma conexão para trazer um sentido para a nossa vida, Deus pode ser qualquer coisa. E o que a gente aprende na nossa cultura cristã? Que Deus é onipresente e onipotente. Tem um outro termo que eu esqueci, mas se ele é onipresente e onipotente, ele pode ser qualquer coisa, inclusive uma teoria construída dentro de uma academia. Conseguem perceber como que o conceito de espiritualidade pode ser algo amplo e, mesmo sendo algo amplo, pode ter diversos direcionamentos, ele também pode trazer esse sentido, esse propósito de vida para as pessoas. Por que isso? Porque o objetivo final não é aquilo que você alcança, mas é o processo da jornada que você faz. É a relação que você estabelece com isso. Por isso que eu comecei falando que a física onisciente, isso mesmo, onipresente, onipotente e onisciente, né, que está em todos os lugares ao mesmo tempo, porque tempo e espaço não existem. Onipotente porque pode ser tudo e qualquer coisa em todos os momentos. E onisciente porque sabe de tudo que acontece. Né? Então eu posso colocar no lugar, nesse conceito de Deus, uma teoria que explica tudo. Não é? Um conceito. O nosso paradigma material que traz essa percepção de que Deus tem que ser algo à nossa imagem e semelhança, ou seja, nós somos imagem e semelhança de Deus. Então a gente visualiza Deus materializado como um senhorzinho barbado, né? Aquela imagem clássica que fica sentado lá em cima das nuvens com aqueles roupões lindos, segurando um cajado talvez, ou num trono luminoso. Mas isso é uma percepção materialista, é uma percepção atravessada pela tridimensionalidade que a gente experiencia, que os nossos sentidos experimentam. Mas verdadeiramente o que a gente chama de Deus é um conceito. Por isso a palavra Deus existe em todas as culturas. Só que em cada cultura existe uma conceituação diferente disso, que a gente chama de Deus. Dentro da mecânica quântica, o que seria Deus? E isso é uma coisa assim que talvez não deva nem ser dito, né? Porque na academia ninguém fala a respeito disso porque é tabu. Mas dentro da mecânica quântica, Deus seria o vácuo quântico. Há uma fonte de energia constante, de altíssima frequência, de altíssima inteligência, que cria a todo instante. Onipresente, onipotente e onisciente. Então eu posso vivenciar a minha espiritualidade tentando entrar em conexão com o vácuo quântico. Se eu quiser eliminar qualquer vestígio religioso da minha espiritualidade, deixar a coisa completamente ali no paradigma científico.
Conseguem compreender como que vivenciar a espiritualidade atualmente é uma coisa tão livre que qualquer um pode fazer? E pode fazer isso sem estar atrelado a nenhum dogma, sem estar atrelado a nenhuma verdade absoluta, sem estar atrelado a nenhuma denominação religiosa. Atualmente a gente tem a oportunidade de viver a nossa espiritualidade de maneira livre. Não sem preço, né? Porque a gente sempre paga um preço por tudo. Sempre vai ter aquela pessoa que vai te criticar, aquela pessoa que vai te cobrar, aquela pessoa que vai te chamar de louco. Enfim, sempre vai ter alguém apontando o dedo. E às vezes essas pessoas que estão apontando o dedo são as pessoas que você ama, são as pessoas que estão à sua volta, são as pessoas que deveriam estar ali do seu lado te dando apoio. E elas estão, só que elas estão fazendo isso da forma que elas conseguem. E às vezes essas críticas, essas falas, esses apontar de dedos vão ser pesados, vão ser doloridos, porque vão vir dessas pessoas que você ama. E você precisa estar pronto para se sustentar na escolha que você fez. Mas para estar pronto para se sustentar na escolha que você fez, você precisa estar em paz com a sua escolha. Porque se você tiver um pinguinho de dúvida, o primeiro dedo que te apontar, você já vai cair no processo de: será que é isso mesmo? Será que eu estou fazendo o que é certo? Será que eu estou cometendo um pecado e eu vou lá para baixo? Porque mesmo você se declarando completamente ateu, sem religião nenhuma, em algum momento isso passa pela sua cabeça, porque a gente é atravessado por esse ensinamento. Fez boa ação, vai para o céu. Cometeu pecado, desce. A gente é pautado, a gente é criado nessa forma de pensamento. Então, em algum momento isso passa na sua cabeça, mesmo que de maneira inconsciente. Quando isso vem na sua cabeça, o que vem junto? Culpa, vergonha, remorso, medo, insegurança, dúvida, incerteza. Tudo aquilo que te joga para baixo. Tudo sentimento de baixa vibração. Tudo sentimento que faz você baixar a sua frequência, carregar travas emocionais que vão impedir a sua vida de fluir plenamente, revelando sempre a sua melhor versão. Conseguem compreender como que é a nossa relação com o mundo, como que é complexa? E é nessa relação que a gente se constrói. É nessa relação que a gente constrói a nossa consciência. É nessa relação que a gente constrói a nossa realidade. Lembra do exemplo que eu dei? Isso daqui nem é um palito de cabelo. Isso daqui é de um prendedor de cabelo, mas é daquele que você põe assim e ele passa prendendo, né? Ele tem 2 buraquinhos assim e prende. Eu nunca usei ele dessa forma, então já comprei ele com outro objetivo. A minha relação com este objeto deu um outro significado completamente diferente para ele, que talvez nunca ninguém tivesse pensado a respeito. A mesma coisa, deixa eu ver se eu tenho aqui. Não tenho. Tá, vou usar a minha lapiseira como exemplo. Isso daqui. Você olha isso daqui, você vê o quê? Algumas pessoas vão ver uma caneta, outras pessoas vão ver uma lapiseira, outras pessoas vão ver uma caneta com lapiseira. Eu posso simplesmente comprar isso daqui e usar como um palito para prender meu cabelo. Isso. Serve para quê? Para beber água, para beber café com leite, para beber uma dose de uísque, para colocar lápis dentro, para colocar uma plantinha. A forma como eu vou me relacionar com esse objeto que vai definir qual o significado que ela tem, que vai criar a realidade e a função deste objeto. Ele não é dado. E quando a gente fala sobre essa questão das relações criarem a realidade, é o verdadeiro vazio. Porque quando a gente fala sobre vazio, a gente fala sobre um paradigma material, né? No paradigma material, o que é um vazio? É um espaço que não contém nada. Não contém nenhuma massa visível, né?
quando a gente começa a ampliar a possibilidade de pensar. Porque quando a gente traz para o paradigma quântico, não existe espaço vazio. Tudo está repleto de ondas de informação constantemente. Tudo está repleto de átomos, tudo está repleto de prótons, nêutrons, elétrons, quarks, supercorda, o que quer que seja a menor partícula existente, né, que ainda estão aí avançando nesse processo. Não existe espaço vazio. O que é o espaço vazio de um ponto de vista quântico? O espaço vazio dentro de um ponto de vista quântico são as infinitas possibilidades. É tudo acontecendo ao mesmo tempo, é uma somatória de possibilidades. E aquela somatória de possibilidades, aquele tudo acontecendo ao mesmo tempo, ele começa a ganhar forma a partir do momento que uma consciência estabelece uma relação com alguma onda de informação que está ali. Conseguem compreender como que a gente cria a nossa realidade? O que você pensa, o que você sente, é o que você vai ver, é o que vai chegar até você. Então, quando a gente fala sobre criar a realidade, verdadeiramente a nossa relação com as ondas de informação com os quais a gente se conecta é que vão dar o significado, é que vão dar a materialidade, é que vão fazer o processo de colapso de função de onda e transformar o elétron de onda em partícula para começar um processo de materialização. Então, quando a gente fala sobre meditar para trazer o vazio para dentro, a gente não está falando de eliminar todos os pensamentos, eliminar todos os sentimentos e ficar um oco. A gente está falando de se abrir para essas infinitas possibilidades e olhar com um certo distanciamento para tudo aquilo que está acontecendo na sua mente, para tudo aquilo que está acontecendo no seu coração, né, nos seus sentimentos, nas suas emoções, para você estabelecer um processo de auto-observação das infinitas possibilidades que você é. Para, a partir dessa auto-observação, você verificar o que faz sentido eu continuar trazendo para dentro de mim e o que eu posso deixar ir. O que eu escolho para compor a minha realidade, a realidade com a qual eu me relaciono, e o que eu não quero mais que seja a minha realidade. Escolha consciente, decisão. Você só consegue mudar o mundo que está à sua volta, você só consegue mudar a sua realidade a partir do momento que você muda dentro de você. A partir do momento que você começa a se relacionar consigo de uma maneira diferente. Física quântica, física das relações. E espiritualidade, busca de uma conexão com algo superior. Dentro da nossa concepção cristã, nós, seres humanos, fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Deus tem forma? Deus tem aparência? Deus tem corpo? Não. Onipresente, onipotente, onisciente. Deus está em tudo. Se Deus está em tudo, Deus está dentro de nós. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus porque nós temos a partícula da criação dentro de nós. Por isso nós estamos vivos. Isso daqui que a gente toca, que a gente sente, que adoece, que tem dor, né, que é palpável, isso daqui é veículo. É como se fosse o meu carro, minha bicicleta, meu tênis que eu calço para andar na rua. O que está animando este veículo, o que está fazendo esse veículo funcionar e conduzindo ele para onde eu desejo ir, é essa partícula divina, criada à imagem e semelhança de Deus, porque é parte dele, parte do vácuo quântico, parte dessa onda primordial de criação, de altíssima frequência,
de altíssima inteligência que cria tudo que existe a todo instante. Então, buscar a espiritualidade, buscar uma conexão com algo maior, passa pela busca de você se conectar com a sua verdadeira essência, de se conectar consigo, de olhar para dentro, de fazer esse processo de se colocar no vazio. E o que é se colocar no vazio? Vou repetir novamente, porque é difícil a gente sair de um paradigma para outro. A gente precisa ouvir, né? Se colocar no vazio é parar, se concentrar, voltar para si mesmo e se auto-observar. Sabe quando você senta, sei lá, para esperar um ônibus, no ponto de ônibus, e você tá lá sentado esperando o seu ônibus. Você sabe que ônibus você quer pegar. Sabendo qual ônibus você quer pegar, vai passar dezenas de ônibus ali, vai passar dezenas de carro ali, dezenas de bicicleta, dezenas de moto, sei lá, dezenas de naves espaciais, disco voadores, o que quer que seja vai passar ali e você não vai pegar nenhum deles. Você vai pegar o ônibus que você sabe que você quer pegar. Todo o resto você só vai observar passando. Isso é escolha consciente. É você sentar dentro de si e observar todos os pensamentos que passam, todos os sentimentos que passam, todas as emoções que passam e você determinar qual é o que você quer embarcar. Isso é escolha consciente. Mas para fazer essa escolha consciente, você precisa se voltar para dentro. Ninguém vai trazer essa resposta para você. Ninguém vai fazer o seu processo por você. É escolha. O movimento tem que ser seu. Tá, mas como que eu faço isso no dia a dia? Muito difícil. É muito difícil, não é fácil. A gente tem demandas constantemente da sociedade, da nossa família, das situações nas quais a gente se coloca, de ambiente profissional, de ambiente familiar, de ambiente social. A gente tem diversas demandas, demandas externas. Qual é a sua demanda interna? Porque a gente se perde nas demandas externas e a gente esquece de olhar para dentro. A gente esquece de cuidar de si. A gente esquece de atender às nossas próprias demandas. A gente se desrespeita. A gente faz um processo de autoviolação para atender às demandas externas. E aí a gente se perde. A gente se perde de si mesmo. E aí em algum momento da vida dá aquele estalo e você olha para trás e fala: o que eu fiz da minha vida? O que eu fiz até agora da minha vida? Eu não encontro sentido, eu não encontro propósito, eu não encontro uma saída. Eu não sei o que eu estou fazendo aqui. E aí vem o vazio. E com esse vazio vem a angústia. E com essa angústia vem a ansiedade. Com essa ansiedade vem depressão. Com a depressão vem o pânico. E daqui a pouco você está fechada dentro de casa, sem conseguir dar conta de mais nada. Adoecido, perdido de si mesmo. E aí você pode até escolher caminhos aí que não são os melhores. Que ao invés de te auxiliar no seu processo evolutivo, vai te atrasar ainda mais. Então, gente, o caminho é sempre para dentro. A escolha é uma escolha consciente. Buscar a conexão com algo maior começa a se conectar com si mesmo. Encontrar o propósito de vida passa pelo processo de você encontrar a si mesmo. Como aplicar isso no seu cotidiano? A cada momento você pode fazer isso, a cada instante. Sei lá, você acordou de manhã, em vez de já levantar pensando em tudo que você tem para fazer no dia, todas as preocupações de tudo que você tem para resolver, as pessoas que você tem que encontrar, que às vezes você tem que encontrar com pessoas que são desagradáveis e você já fica aquilo na cabeça de hoje eu tenho uma reunião com aquela pessoa difícil, né?
Ao invés de você acordar já nesse pique, acorda e respira. A respiração te conecta com o momento presente, te coloca, te ancora no momento presente. Na live da semana passada, apesar dela ter sido interrompida por problemas técnicos, né? Eu ensinei um exercício de respiração, deixei o link depois nos stories para vocês poderem pegar esse exercício de respiração na íntegra lá no YouTube, para que vocês possam fazer esse ancoramento no momento presente. Esvaziar a mente dessas demandas externas e se auto-observar. Para isso, você tem que estar no momento presente, porque se sua mente estiver pensando no que você tem que fazer daqui a meia hora, a pessoa que você tem que encontrar daqui a 2 horas, o problema que você tem que resolver daqui a 3 horas, você não vai conseguir fazer o processo de auto-observação. Então, na hora que você acorda, você já pode começar a fazer isso. A hora que você vai no banheiro, fazer suas necessidades de primeiro momento do dia, escovar o dente, tomar um banho, você já pode estar fazendo isso. Escovar dente, tomar banho, são coisas que a gente faz no automático. Você não tem que pensar em pegar a escova, colocar a pasta de dente. Isso já está automático no seu corpo. Ele já sabe o caminho. Você não precisa mais traçar a rota para ele. Enquanto você está escovando o dente, em vez de pensar em todas as coisas que você tem para fazer no dia, se auto-observe. O que está passando na minha cabeça agora? Com qual pensamento eu quero me conectar nesse momento? O que está passando no meu coração agora? Como que eu estou me sentindo nesse momento? Se eu estou me sentindo mal, o que eu posso fazer para me sentir melhor? Como que eu posso inverter essa polaridade? O que eu posso trazer de exercício para fazer nesse momento que vai fazer com que eu me sinta um pouco melhor? Também ensinei exercício na live da semana passada. Volta aí no feed e pega. Vai no canal da TQA lá no YouTube. Tem diversos exercícios que vocês podem fazer. Tá tomando banho, em vez de ficar pensando na morte da bezerra, se coloca no presente. Aproveita esse momento que você está fazendo a limpeza do seu corpo. Faça a limpeza interna também. A água facilita esse processo. Use a seu favor. O meu momento de banho é o momento que eu mais tenho insight, assim, porque eu fico vagueando aqui dentro, né? E as coisas vão se encaixando. Então, lá na outra rede social eu até coloco. Às vezes eu saio do banho e falo, eu preciso gravar isso, eu preciso trazer essa informação para ela não se perder. Aí eu sempre coloco um vídeo lá de reflexão pós-banho, né? Porque é onde aparecem as melhores ideias. Tá lavando louça? Faz isso. Você não precisa pensar no que você está fazendo quando você vai lavar a louça. É só pegar a esponja e lavar. Não precisa fazer um cálculo matemático ali de, sei lá, mestrado para você saber como que tem que lavar a louça. Você vai no automático. Todos esses processos que a gente faz no automático te dá a possibilidade de você se auto-observar. Mas precisa escolher fazer isso. Até isso é uma escolha. E claro, se você tem a oportunidade de reservar parte do seu dia para você parar e fazer esse processo, é muito melhor. Parar mesmo, né? Aquele processo de meditação. Você sentar numa cadeira aqui num ambiente silencioso, onde ninguém vai me encher o saco e vou fazer meu processo de autoobservação. Você começa fazendo isso como um exercício, daqui a pouco você está fazendo isso ao longo de todo o seu dia. E aí você deixa de funcionar no automático para funcionar como consciência. E aí você tem o processo de expansão de consciência. Porque quando a gente se conecta com o vazio interior, essa somatória de probabilidades de tudo acontecendo ao mesmo tempo, esse vazio, a gente tem a possibilidade de ser quem a gente é. A gente tem a possibilidade de decidir para onde nós vamos. A gente tem a possibilidade de estabelecer as relações que a gente escolhe. A gente não é levado pela maré, a gente define para onde a maré vai.
a gente se torna a própria maré. Então, quando a gente fala sobre espiritualidade, numa visão quântica, trazendo essa possibilidade de você verificar qual o sentido da sua vida, o sentido da sua vida vai aparecer para você nessas probabilidades. Porque quanto mais conectado você estiver consigo, mais chances você tem de trazer essa resposta. E essa resposta não vai ser dada como a gente imagina que tudo que existe é dado. Essa resposta vai aparecer nas relações que você estabelece, de consciência a consciência. E quando ela aparecer, você vai se sentir tão bem que você não vai querer fazer outra coisa na sua vida, a não ser aquilo. E aí você vai saber, esse é meu propósito, eu estou aqui para isso. Essa é a missão que eu vim cumprir nesse plano. E não é uma coisa específica, é algo específico que vai transformar a vida de outras pessoas e transformar a sua vida junto. É algo que vai verdadeiramente englobar todos os contextos da sua vida. E aí você vai saber que você está em casa. É essa sensação de passei um ano inteiro viajando pelo mundo. Agora eu cheguei em casa. Me sinto bem, me sinto confortável, me sinto acolhida. Essa é a sensação quando você encontra o seu propósito de vida. Mas isso ninguém vai trazer para você. Você tem a resposta. Mas você só encontra a resposta quando você se conecta com si mesmo. Nessa busca de se conectar com algo superior que a gente julga que está para além de nós, mas que verdadeiramente está dentro de nós. Nós somos o caminho para o todo. Nós somos parte do universo e o universo é parte de nós. É olhando para dentro que a gente enxerga toda a existência. E aí eu pergunto para vocês, qual é a relação que você está estabelecendo consigo? Qual é a relação que você está estabelecendo com a sua realidade? Qual a relação você está estabelecendo com a sua vida? É isso que vai determinar o progresso e a evolução do seu caminho. Se perguntem isso, parem, se acalmem, respirem e se perguntem isso. Mas não traga para a racionalização, deixa a resposta aparecer. Esse é o primeiro caminho que vocês têm para poder fazer o passo inicial para o autoconhecimento. É através desse processo que vocês vão encontrar o seu propósito de vida, o seu sentido de vida, tá? Um outro exercício também que o professor Eric sempre passava para a gente, eu acho que eu já falei dele aqui outras vezes. Antes de dormir, se você tem um questionamento assim que você precisa encontrar uma resposta, pega um copo d'água, enche o copo d'água, se concentra dentro de si, se concentra na sua centelha divina, se concentra em Deus, se concentra no vácuo quântico, no que quer que seja que é esse algo superior com o qual você tenta estabelecer uma conexão. E faça a pergunta. Joga a pergunta na água. Eu costumo até soprar. Faço a pergunta e sopro. Como se estivesse esfriando um café. Bebe um pouco da água. Deita, vai dormir e esquece. No dia seguinte, quando você acordar, a primeira coisa que você faz, bebe o restante da água. E faz isso até a pergunta, até a resposta aparecer. Ela pode aparecer claramente na sua frente, ou ela pode vir através de sinais. E aí você só vai encontrar a resposta se você estiver conectado, atento, no momento presente. Tem dúvidas, comentários? Vamos ver aqui.
integralidade entre o ser estar. Ah, tá. Sobre a questão do que é espiritualidade. Vamos ver aqui. Ela parece com a Sandy. Eu pareço com a Sandy? Jura? Não, não pareço não. Sabe por que tá parecendo? Por causa do filtro. Sim, eu uso filtro no Instagram, tá? Meu rosto é manchado, tem ruga, tem imperfeições. Sou perfeita do jeito que sou, mas aqui eu uso filtro. Muito complexa. E amar deveria ser simples. Mas é simples, Renata. Viver não é complicado, amar não é complicado. A gente que complica as situações, a gente que complica as relações. Quando a gente consegue verdadeiramente se conectar, tudo passa a ser mais simples. Tudo passa a ter a simplicidade da criação. E a gente que torna tudo mais difícil, mais complicado. Tenho um pouco de dificuldade de compreender, mas gostaria muito de me aprofundar. Por onde posso começar? Arte da Lili, né? Deve ser Lili seu nome, ou alguma coisa desse tipo, Liliana, talvez. Aqui no link da bio do Instagram, @tqabrasil, tem um mini curso gratuito do Quântica para Todos. São poucas aulas que o professor Eric gravou com todos os conceitos da quântica aplicada na nossa vida cotidiana. Esse mini curso foi o meu pontapé inicial, ele mudou a minha vida, ele me deu um estalo, assim, um insight tão forte que é como se alguém tivesse... Como se eu estivesse num quarto escuro e alguém tivesse metido o pé na porta e aberto, assim, deixado a luz entrar, tá? Verdadeiramente mudou minha vida. Muitas coisas começaram a fazer sentido a partir desse mini curso. Se você assiste esse mini curso e se interessa, vê que esse é um dos caminhos possíveis para você, a gente tem o curso Quântica para Todos, que é o curso mais aprofundado, que traz toda a parte teórica da terapia quântica aplicada, junto com os comandos da terapia quântica aplicada, mas que você possa aplicar na sua própria vida para fazer o seu processo de autoconhecimento, de autodesenvolvimento e de expansão de consciência. Ele não te dá o direito de se tornar terapeuta TQA, de atender outras pessoas. Ele te traz o conhecimento para você poder modificar a sua vida, transformar a sua vida e se auto-aplicar os comandos. E se você quiser ser terapeuta, aí você precisa fazer o curso de formação terapeuta TQA. Para fazer o curso de formação terapeuta TQA, o Quântica para Todos é necessário. Então, a primeira porta de entrada mais profunda é o Quântica para Todos. Dia 7/10 agora, a gente vai estar com um evento chamado Trilha do Despertar, onde a gente vai trazer algumas possibilidades, né, para que vocês possam aplicar na vida de vocês também. Vai estar eu, a Rita, a Patrícia, eu acho que o Bosco também deve participar, não tenho certeza, mas esse curso, esse evento do dia 7, ele é gratuito, tá? Mas precisa fazer inscrição, só vai participar quem tiver inscrito. Inscrição gratuita, vai no link da bio, clica lá no link e se inscreva. Não paga nada. Para participar, você só precisa fazer o preenchimento lá da inscrição, tá? Também é outro caminho para você começar a entrar mais em contato com essa área aqui que a gente traz o conhecimento, tá bom? Aqui, ó, a Dani querida tá falando. Começa pelo curso Quântica para Todos, vai te trazer respostas. Vai trazer muito mais do que respostas. A Dani foi, assim, bem singela na colocação dela, porque ela fez o Quântica para Todos, fez o curso de formação terapeuta TQA, fez a mentoria de causa raízes, e ela sabe que só o Quântica para Todos já é o suficiente para mudar a vida de qualquer pessoa. No YouTube, no canal da TQA, tem vídeos maravilhosos que ajudam a começar. Lá a Jara tá falando, sim, o canal da TQA no YouTube tem, assim, verdadeiras aulas que o professor Eric deixou de maneira gratuita para quem quiser assistir, tá? Tem lá por temas, você pode escolher o tema que te interessa e ter essa aula diretamente com ele. Eu vi muito vídeos do YouTube do professor Eric, mas gostaria de começar no início, entender melhor.
que acontece? O professor Eric, ele fazia live 3 vezes na semana. Ele fazia uma live no YouTube, uma live no Facebook e uma live no Instagram. E todas as lives depois iam para o canal do YouTube. Então tem muito material. Só que assim, hoje eu vou falar sobre isso. Aí fala sobre aquele tema do ponto de vista da TQA. Amanhã eu vou falar sobre aquilo. Fala sobre aquele tema do ponto de vista da TQA. Não tem um estudo sistematizado. Para você ter uma linha de pensamento mais sistematizada, você tem que realmente ir para o curso. O Quântica para Todos é o curso que você está buscando, tá? Adorei a metáfora. Eu também adoro metáfora, né? A metáfora é ótima para a gente trazer um entendimento mais simples. Que delícia de aprendizado. Ai, que bom. Fico grata. Eles estão lançando um livro que eu acredito que pode ajudar. Eu era completamente leiga, mas participar das lives e tirar as dúvidas sem medo, tanto na live por mensagens, me ajudou muito. Que ótimo, Lajara. Eu fico feliz pelo seu crescimento. Então, Lili, esse livro que a Lajara está falando é o livro que o professor Eric escreveu para deixar registrado todo o conhecimento, né, da técnica, da TQA, que é o Despertar, Destravar e Saltar. Ele já está com a pré-venda aberta. Para acessar essa pré-venda e conseguir garantir o seu também é no link da bio, tá? Lá também tem toda a história da TQA, as teorias, tudo certinho. É um verdadeiro manual. Aconteceu comigo, esse vazio me pegou, veio síndrome do pânico, depois enxaqueca. É comum, tá, Gisele? Essa semana eu atendi uma pessoa que ela veio para o atendimento e a demanda dela era que ela queria encontrar o propósito de vida dela. Aí pra gente que é terapeuta, né, que pega assim uns casos bem cabeludos, uma pessoa que chega e fala, eu só quero encontrar meu propósito de vida, e você fala, isso é simples, né? É só fazer um ajuste aqui, outro ali, dar uma arredondada ali nas arestas, que a pessoa segue. Mas aí ela me falou uma coisa, que ela já tinha percebido que ela precisava encontrar o propósito de vida dela por volta de uns 20 e poucos anos. Mas aí depois ela teve filho e tal, e a vida se voltou para cuidar das filhas, ela encontrou propósito cuidando das filhas. E agora que as filhas já estão adultas, saindo de casa, ela está sentindo novamente essa necessidade de encontrar o propósito de vida dela. Só que essa necessidade vem com um vazio interior, vem com uma angústia muito grande. E aí eu percebi que a questão dela não era encontrar o propósito de vida, era encontrar um sentido para a existência de vida dela, que vai muito mais além. E aí a gente traz vários registros, várias informações, né? Vários registros de informação que ela foi absorvendo ao longo da vida dela, que fizeram com que ela percebesse que a existência dela não era válida. Ela questionava a própria existência nesse mundo, muito mais do que questionar o que eu vim fazer nesse mundo, né? E isso vinha com essa angústia, que porque assim, ela tinha outros recursos, né? Não caiu num processo depressivo nem numa síndrome do pânico, mas por trás dessa busca de propósito de vida tinha várias outras travas que precisavam ser ressignificadas. Quando você fala sobre enxaqueca, a gente sabe que a enxaqueca é sintoma de travas relacionadas ao primeiro chakra. Quais são as travas relacionadas ao primeiro chakra? Aquelas travas que ameaçam a sua sobrevivência, que estão relacionadas aos sentimentos de medo, incerteza, dúvida e insegurança. Então, olha para a sua vida e perceba qual é a sua forma de estar no mundo. Se ela é atravessada pelo medo, pela dúvida, pela incerteza, pela insegurança, e se precisa verdadeiramente ser assim. Como que você pode se portar ou atuar diante de uma situação que te traga esses sentimentos? Será que aquela situação verdadeiramente exige que você sinta medo? Que você se sinta insegura? Que você sinta incerteza? Que você sinta dúvida? Enxaqueca foi meu sintoma durante muitos anos. Ainda é, tá? Não vou dizer que não exista mais na minha vida, porque ainda existe, porque são outras questões aí para além dessa existência. Mas assim, eu estava fazendo uma reflexão a respeito disso e
me veio uma imagem de quando eu trabalhava na indústria, né? Eu trabalhei em empresa multinacional durante uns 6 ou 8 anos da minha vida. E eu trabalhava assim, muito próximo aos gerentes, né? Eu não era secretária, mas eu dava um apoio ali como se fosse além das funções que eu já exercia no meu cargo. E aí eu me lembro de um dia o gerente me chamar, não foi o gerente não. Tava o gerente da minha empresa sentado na sala dele e o diretor do departamento junto, né? O superior do meu gerente. E aí o gerente pegou o telefone e me chama, Nádia, vem aqui na minha sala um pouquinho que a gente queria falar com você. Aí assim, uma hierarquia superior a mim e outra hierarquia superior à minha própria hierarquia. E aí eu desliguei o telefone e pensei, caraca, o que eu fiz de errado dessa vez? E aí naquele momento me deu um estalo assim, né? Eu não fiz nada de errado, eu nunca faço nada de errado, pelo contrário, eu me esforço sempre para fazer tudo certo. Por que eu estou trazendo esse medo, essa incerteza, essa insegurança de achar que eles estão me chamando na sala deles para brigar comigo de alguma forma, para me dar uma bronca, né? Mas por quê? Porque eu carregava esse registro na minha existência, de que eu não era capaz, de que eu não era suficientemente boa para fazer nada. Entende? Então, o registro que eu vivi era um registro de medo, de incerteza, de insegurança, de dúvida sobre a minha própria capacidade. E aí eu me esforçava o tempo todo para ser sempre melhor do que eu mesma. O que foi uma questão muito boa, né? Porque me colocou num patamar assim de trabalho e de produtividade muito alta, mas tem o seu custo. Não é gratuito, tá? Então, assim, olha para sua vida e faça essa reflexão também, que você pode trazer aí muitas respostas. Me sinto assim, me questiono, mas agora faz todo sentido. Ai, que bom que tá fazendo sentido. Leva isso adiante, não para não. Resultado, sinto mal-estar físico praticamente diariamente. Aí vem o mental, vira um círculo. É isso mesmo. Mas faça essa reflexão que eu te falei, tá? A minha cabeça é um turbilhão. Pois é, porque quando tá um turbilhão na cabeça é porque você não tá dando vazão de expressão para todas essas informações que estão vindo. Porque a nossa cabeça não tem que ser um turbilhão. A nossa cabeça tem que estar em paz, para a gente estar em paz. Se ela está um turbilhão, é porque você está absorvendo muitas informações que talvez não precisem ser absorvidas. Faça essa análise. Que mensagem maravilhosa. Gratidão, Lili. Me sinto no piloto automático, por isso me sinto frustrada. A gente se sente frustrada mesmo, porque o que é estar no piloto automático? É você não estar no controle da sua própria vida. Só que ninguém vai te dar esse controle. Esse controle é seu, só você pode tomar. Se você abre mão do controle, ela vai no piloto automático. Seus instintos de sobrevivência vão tentar te manter, até o ponto que ele não der mais conta, aí ladeira abaixo, tá? As rédeas são suas, você determina o ponto que você quer pegar e o ponto que você quer soltar. É como dirigir um carro. Ele não vai se guiar sozinho. Ninguém vai dirigir ele por você. Se você soltar a mão do volante, ele vai. Mas vai chegar um momento que ele vai bater de frente com um caminhão ou de frente com uma mureta ou cair num precipício. Você determina a hora que você vai segurar no volante para onde você vai se direcionar. Só você tem esse poder, ninguém mais. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. É um mantra, então, sim. Como faço para ter uma orientação para tirar travas que tenho em meu inconsciente? Gostaria de mais informações. Muito grato. Maurício, você pode fazer o seu próprio processo, né, a partir do autoconhecimento, e o autoconhecimento vem pelo conhecimento. Então, assim, pode ir pelos cursos, pelas lives, pelo Quântica para Todos, que eu já falei aqui anteriormente, e fazer o seu próprio processo,
ou você pode buscar ajuda profissional, né? O que eu indico de ajuda profissional? A TQA, que é essa linguagem que a gente fala e que eu tenho garantia de que ela tem 95% de eficácia em todas as situações que são atendidas. Aquelas que não têm a eficácia é porque a pessoa ainda está num processo de resistência, ainda não está no momento certo. Mas eu creio que em algum momento vá cumprir a sua função. No momento que a pessoa baixa a guarda, que o ego baixa a guarda, o comando acessa, tá? Então, assim, você pode buscar os terapeutas TQA, já tem diversos terapeutas formados aí, chancelados pelo Instituto TQA. Eu atendo, a Patrícia atende e tem diversos outros aí que atendem também, tá? A Dani César, que tá aqui tá aqui com a gente, também atende. Enfim, se você entrar em contato lá no Instituto TQA com suporte, eles podem te passar também a listagem dos terapeutas que estão atendendo atualmente e você pode escolher o que você melhor se identifica, tá bom? Pulou aqui, gente, deixa eu voltar. Quero muito ser atendida, mas não quero fazer pergunta. Quero que o universo me dê o que ele acha que preciso ouvir nesse momento. Olha, não existe isso. Você precisa fazer a pergunta. Você precisa se disponibilizar a receber a resposta. Se você não faz a pergunta, a resposta não vem. É a mesma coisa que você chegar numa pizzaria e falar para o garçom, eu quero comer uma pizza. Se você não falar para ele qual o sabor de pizza que você quer, ele não vai te trazer uma pizza. Você precisa determinar. É escolha. Ah, gratidão, Regina. Eu não tenho problema com a minha aparência, não, gente. Eu uso filtro para dar uma amenizada, né? Mas nem sei como é que faz para tirar o filtro aqui. Deixa eu ver. Eu não sei tirar o filtro, não. Tá? Então, é isso. O que mais? Peraí que pulou aqui também. Só um minuto. Sim, para mim é simples, vejo amor em tudo e sempre emano o que transborda em mim. Amor, amor, amor. Quando a gente tem dentro da gente, é fácil a gente transbordar. Por isso que eu falo que é simples. A gente encontra dentro da gente e a gente consegue oferecer para o exterior, né? Tem alguma meditação para ajudar no processo de encontrar o propósito? Qualquer meditação que te conecte consigo. Eu já respondi o questionário, mas quero iniciar minha mudança. Como faço? Qual questionário você respondeu, Kellen? Não sei exatamente de qual questionário você está falando. Ó, a Dal está falando que é TQA. TQA mudou a vida dela. A Dani também falando que a TQA mudou a vida, a visão sobre o mundo, as relações com as pessoas, com a família, com a natureza é um divisor de águas. É antes e depois, não tem como falar diferente. Ó, sou terapeuta quântica formada por outra instituição, mas o que aprendi no TQA Brasil é algo muito além de tudo que já havia estudado. Ai, que legal ouvir isso, porque a gente verdadeiramente não tem muito acesso às outras instituições, às outras formas, né? E os conceitos da quântica, eles podem ser aplicados de diversas formas. A gente trouxe esse recorte, essa forma de aplicar, e que bom que está sendo de crescimento para você. Como faz para ter um atendimento com você? Você pode me chamar lá no meu direct, @terapeuta.nadiacianelli, que a gente conversa. Quando a gente consegue encontrar o nosso propósito de vida, ajudamos pessoas. Enquanto terapeuta quântica, mudei a minha vida e a vida de muitos pacientes / clientes. É isso mesmo, Dal. A mudança começa sempre dentro da gente, né? Eu sempre falo que... Aliás, sempre falo não, né? Eu comecei a minha vida como terapeuta holística trazendo a terapia para a minha vida, para aplicar em mim. Aí eu vi o resultado que deu na minha vida e falei, eu preciso compartilhar isso com outras pessoas. E aí eu comecei o meu processo de me tornar terapeuta. Eu já era psicóloga, mas
quando a gente experimenta a mudança na nossa vida, a gente consegue levar isso com maior propriedade para outras pessoas, com mais segurança. E se associa isso com conhecimento, então, de como isso funciona verdadeiramente, aí você ganha o mundo. Gratidão por esse relato, pela reflexão. Gratidão a minha. Vou trabalhar esses pontos ligados ao chakra básico. Trabalha assim: medo, incerteza, insegurança e dúvida. Quero trabalhar com amor próprio. Como faço? Como começo? Começa por si. O amor próprio está dentro de você. Todos nós temos o amor próprio dentro de nós. A gente não acessa porque a gente não se permite acessar. Encontrei o professor Eric por acaso e aprendi muito. Eu também encontrei por acaso, Lúcia. Foi assim... Aliás, não foi tão acaso porque eu procurei, mas eu não sabia sequer da existência dele. Na minha pesquisa foi o primeiro que apareceu e eu resolvi ir para ver qual que ia ser. E nossa, melhor coisa que eu fiz na vida. E aí eu pergunto, existe acaso? Não, não existe acaso, não existe coincidência. Sou ressonante, sigo os ensinamentos e recebo a ferramenta de expansão da consciência do Hélio Couto e me sinto em plena expansão por conta disso. Atraio consciências que corroboram com a expansão. Porque quando a gente expande a nossa consciência e o processo de ressonância harmônica do Hélio Couto faz esse processo, desde que você traga o conhecimento, os ensinamentos para fazer a sua mudança, né? Não fique só esperando a ferramenta dele fazer o processo por você, você começa a estabelecer relações diferenciadas. Essas relações diferenciadas mudam a forma como você se coloca no mundo e mudam as suas relações com o próprio mundo. A gente atrai por ressonância. Eu publiquei um vídeo hoje no meu Instagram falando justamente sobre isso, de uma fala do professor Hélio Couto, que a gente atrai aquilo que a gente vibra, né? Se eu conecto na 93.9, eu não vou ouvir 89. Para ouvir 89, eu tenho que estar na frequência de 89. Então, se eu quero amor na minha vida, eu não posso estar vibrando na escassez, na carência, porque eu só vou atrair mais carência. Entende? Então, para receber amor, eu preciso ter amor dentro de mim. E todos nós temos. A gente não acessa porque a gente não se permite acessar. Eu li um livro que mudou completamente minha vida. O professor Eric indicou quando eu fiz a mesma pergunta, Psicologia da Alma. Nossa, esse livro é fantástico, Lajara. Gratidão por trazer essa orientação. Vocês são uma conexão em total ressonância com o meu propósito. Que bom ser. A gente vai se encontrando com as pessoas que podem mudar nossa vida, né? Muito bom isso. Gente, então agora eu vi que tem um monte de gente aí pedindo atendimento, mas eu não vou escolher antecipadamente porque eu acho que não fica justo. Agora sim, quem colocar eu quero, coloca aí que eu vou escolher a pessoa para atender. A primeira que aparecer aqui eu já vou chamar, porque durante a live assim muitas pessoas vão colocando e eu não acho justo ficar escolhendo, né? Aqui. Coloca aí quem quer o atendimento nesse momento, Natália, né? Nutri. Vamos ver. Aline. Dei convite aí para você, Aline. Olá, tudo bem? Oi, tudo bem? Como é que é seu nome completo? Meu nome é Aline Furlane Mendes Trazi. É Trazzi. Grazie. Trazi, isso. Bem italiano, né? Qual a sua data de nascimento? 25/5/88. Ótimo. Vamos ver como é que tá seu campo, Aline. Vamos lá.
Olha, não tem nenhuma interferência externa no seu campo, tá? Seu campo está limpo de interferências externas. Tá? Os processos aí são só internos mesmo. Tá? Vamos dar uma olhada nos seus chakras. Olha, Aline, pela forma como estão os seus chakras aqui, a imagem que me passa de você é de que nesse momento da sua vida você está assim, a 1000 por hora, tanto fisicamente quanto na mente, né? Mas sem direcionamento. Então você está muito na atividade, muito querendo fazer, muito querendo construir, mas sem ter aquele ímpeto de criatividade. Ao Sim. mesmo tempo que você está querendo ir para a vida, você não sabe Que por onde caminho. começar, não sabe o que fazer, e ao mesmo tempo você também não consegue estabelecer limites, determinar território, Sim. né? Você se coloca à disposição de todo mundo, assim. Mais ou menos isso mesmo. É. É. Ok, então. A gente vai harmonizar os chakras para trazer aí um equilíbrio nisso, né? Porque os chakras que estão te dando muita, essa energia toda, eles estão hiperativos demais. Então, tem energia demais, né? Muita movimentação, muita atividade física, Sim. muita atividade mental, Sim. muita expressividade, muita fala, e ao mesmo tempo que você quer aquela coisa meio vazia, né? Que parece que não tem sentido, porque falta criatividade para te dar essa possibilidade de transformar essa atividade toda em materialização, É tá? isso mesmo. Então, vamos harmonizar isso para poder trazer tudo num sentido mais equilibradinho, harmonizado, e você poder aproveitar da melhor forma possível, tá? Fecha os olhos, se concentra, abra seu coração, execute esse comando de ativação TQA, chakras 17, 11, 29. Pode voltar, já foram harmonizados. Olha, Aline, a sua frequência vibracional, de acordo com a escala Hawkins, está a maior parte do tempo no medo. O que me diz que a sua forma de se relacionar com o mundo está atravessada pelos sentimentos que são originários do medo. E a principal trava que você carrega nesse momento é a dúvida. E a dúvida traz o medo, porque você não tem certeza de nada, né? Então, tudo relacionado ali ao primeiro chakra, tá? Dá uma olhada nisso na sua vida, ver como que tá, o que que você pode liberar, o que que você pode deixar o medo de lado e seguir mais a sua consciência divina, né? A sua centelha divina, porque medo é sentimento do ego. Sim. O ego se sente ameaçado, ele se coloca na posição de medo. A sua centelha divina sabe qual é o seu melhor caminho. Uhum. Então, busque essa conexão interior para que você possa se libertar disso, tá? Maravilha, maravilha. Ótimo. Gratidão por participar com a gente, querido. Gratidão. Tchau. Beijo. Tchau. Gente, eu sei que muita gente queria, né, participar aí do atendimento para dar uma olhada no campo, mas não dá para a gente atender todo mundo. Então, o que que me veio nesse momento de fazer aqui para vocês? A harmonização de chakra geral. Se vocês aceitam, eu vou fazer o comando aqui
Quando eu perguntar se vocês aceitam fazer a harmonização de chakras, quem quiser responde que eu permito. Quem não quiser responde eu recuso. Não pode falar não. Não, porque o inconsciente não vai reconhecer. Tem que ser eu recuso. Ação positiva. Estou recusando, ok? Então, vamos lá. Deixa eu desconectar a linha aqui da mesa. Vamos lá, vou conectar todos que estão assistindo essa live. Ok. Você que está assistindo esta live agora, permite que eu acesse seu campo vibracional para realizar o comando chakras para o seu bem maior? Se você aceita, responda eu permito. Se você não aceita, responda eu recuso. Execute esse comando de ativação TQA, chakras 17, 11, 29. Ok, gente. Quem aceitou, o comando foi feito, os chakras foram harmonizados, assim como os corpos sutis, ok? Não dá para a gente fazer verificação de campo energético um a um, não dá para a gente atender todo mundo, mas essa foi a forma que eu encontrei de colaborar com vocês hoje, tá bom? Então, fiquem na paz e na luz, levem a mensagem para vocês, se fizer sentido para vocês, levem para outras pessoas, para que a gente possa crescer juntos cada vez mais. Porque enquanto um estiver sofrendo, todos nós sofreremos juntos. Ok? Fiquem na paz e na luz.